Quero chamar agora aqui para minha tela ele que está chegando na nossa programação, Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Bem-vindo, Gustavo. Bom dia. Depois de umas férias, está aqui de volta conosco. Curtinho o espaço. Bom dia para toda a equipe aqui, bom dia para quem está assistindo. Obrigada. Gustavo, depois a gente fala sobre Plano Safra, até tem outras dúvidas aqui com você, mas em primeiro lugar, né, acho que tem uma grande expectativa em relação à reunião que acontece amanhã do Conselho Monetário Nacional. O mercado trabalhando, acho que muito mais tentando entender ou, de repente, né, meio que precificando não a mudança da meta, mas o ano calendário, especificamente da inflação. Mas eu queria entender, na sua visão, o que você acha de fato, né, que essa possível mudança, como já está sendo ali, uma perspectiva de uma mudança nessa estratégia de se definir isso, pode trazer de impacto para a economia e também para o mercado financeiro? Talvez uma mudança nas expectativas adiante de você não ter uma precificação tão grande de convergência para a meta ao centro da inflação nesse ano, no próximo, que seja uma convergência mais lenta adiante. Acho que essa talvez a grande mudança que venha com esse ano calendário, né? E não ter que ficar enviando carta para o Congresso caso não cumpra o teto da meta no máximo a cada ano, como aconteceu recentemente. E você acha que o percentual, ele, na sua visão... Parece que não vai mudar. Parece que não vai mudar. Pelo menos essa é a perspectiva ali até de bastidor, né? Que parece que a equipe técnica teria conseguido convencer ali, porque a ala do governo gostaria, a gente sabe isso desde o início, já tinha sinalizado que gostaria de ter uma alteração, mas acho que conseguiram convencer que mexer nisso, neste momento atual, poderia trazer uma desancoragem muito grande, inclusive dessas expectativas. Né? Exato. Acho que a forma como foi conduzida a conversa, ela não foi das melhores, foi um pouco de inabilidade até parte política do presidente Lula, de uma parte da equipe, em levar a público primeiro e não internamente, em começar a criticar o Banco Central e a meta de inflação, e falar, não, deveria ser 4, 4,5, sem discutir com a própria equipe econômica. E isso faz com que as expectativas subam, porque se o presidente está falando que quer que suba a meta, a primeira assunção que você faz é que a meta vai ser elevada, que a inflação que vai ser perseguida no longo prazo é essa nova que o presidente está propondo. Depois, ele focou muito mais em criticar o nível de juros atual e deixou esse assunto de mudar a meta um pouco de lado. Tanto que essa semana mesmo ele faz críticas ao Banco Central, fala de moeda única com a Argentina para algumas transações comerciais, mas não fala mais em meta, sabendo que é a semana que vai ter essa mudança. E sempre bom lembrar que poderia ser mudado anteriormente, né, nas reuniões mensais. É que agora precisa definir a meta de 2026, se eu não estou errado. Então você naturalmente poderia revisar uma ou outra. Qual que é o momento ideal para você mudar a meta para cima? Quando a inflação está muito controlada e você entende que você pode passar uma mensagem para o público, para a economia, para os investidores, de que a gente talvez esteja constrangindo um pouco a atividade, que ela está subindo menos do que poderia, se a meta de inflação fosse um pouco maior, que talvez a gente tenha sido muito restritivo com a meta de inflação, exigindo juros um pouco maiores do que o necessário, e é possível fazer isso. Talvez, se ano que vem a gente tenha uma meta de inflação, se a gente consiga convergir para uma inflação um pouco mais baixa, aí você pode reaviver esse discurso, ou em 2025. Mas em momento no qual a gente vem de um ano, 2022 foi um ano de inflação alta, não é dos melhores. Gustavo, essa discussão ainda, pelo menos até amanhã à tarde, quando acontece a reunião do Conselho Monetário Nacional, ainda vai dar o que falar. E tem muita gente já projetando os benefícios de manter a meta e de ter computar essa meta num período mais extenso, não anualizado. O próprio Campos Neto fala que evita medidas populistas justamente para cumprir a meta no ano fechado ali. E estão falando sobre uma possibilidade até de uma queda mais expressiva do juro, não agora, não no ano que vem, mas num horizonte um pouco mais elevado, um pouco maior, na verdade. Existe essa possibilidade? Você enxerga essa possibilidade da gente ter uma taxa de juros beirando ali os 6%, 7%, se mantiver a meta, se tudo estiver direitinho, se a inflação convergir, se as expectativas não forem desancoradas? Existe essa abertura de possibilidade para ter um juro até quase neutro ali? Existe a possibilidade. A gente mensurou lá na RB que dos últimos 5 ciclos de corte de juros, sempre o mercado precificou um corte menor para o final, uma taxa menor no final do que realmente foi dado.
Geralmente o mercado é muito conservador antes do início do ciclo de juros e depois vai arrumando as expectativas. Então agora a tendência também é essa, embora o mercado já precifique 5 pontos de corte de juros, o que das últimas 5 vezes que cortaram juros é a maior. Mas de qualquer maneira existe sim esse espaço e tem um extra. A gente tem o Gabriel Galípolo já indicado para a diretoria do Banco Central, que deve ser o próximo presidente do Banco Central. E ele já declarou várias vezes que ele prefere errar para menos em juros e errar para mais em inflação. Ele prefere soltar um pouco mais a taxa de juros adiante. Isso pode provocar uma inflação maior, mas ele prefere que isso seja corrigido depois. Diferente do perfil do Campos Neto e do seu antecessor, do Ilan Goldfein. Queria falar um pouco de ata versus comunicado. Pode ser, Felipe? Ótimo ponto, Paula. Ata versus comunicado. Já estou colocando assim como se fosse no ringue, né? Claro. Porque foi tratado ali, inclusive, eu acho que foi o ponto que os críticos se apegaram para, né, levantar ali que há uma divergência e que não ficou muito sinalizado. O comunicado veio de uma forma, a ata veio de outra. Até pontuei aqui com o Felipe que, na verdade, essas questões elas já aconteceram outras vezes, só não ganharam talvez tantos holofotes. Acontece, inclusive, até o próprio Fed, muitas vezes vem num comunicado, depois o Powell dá uma mudada ali. Isso acontece, já aconteceu, acho que não é a primeira vez, mas desta vez tem um impacto significativo, até porque mexe com muitas projeções, inclusive expectativas do início desse corte de juros, né? Sim. Muitas casas até já estavam pensando, de repente, em 2024, no comunicado, e aí vem essa ata, fala, não, eu acho que realmente vai acontecer agora em agosto de 2023. E acaba, de certa forma, realmente mexendo muito com essas expectativas, acho que dá essa reação, e aí também, né, o governo não é bobo nem nada, aproveita do ensejo para falar que é uma falta de alinhamento que a própria ministra ontem falou, né? Parece que são 2 órgãos distintos, um que faz o comunicado e o outro que faz a ata. Mas eu queria entender, na sua visão, se você realmente acredita, né, que esta ata de agora, sinalizando, né? Eu acho que o mercado até viu muito bem isso, sinalizando muito mais uma diminuição pelo menos de 0,25 agora em agosto, aumentando talvez gradativamente um pouco mais dessa queda de juros. Como que você viu a ata versus o comunicado? A ata indica 0,25 em agosto. Acho que ela mostra lá que tem a maior parte dos dirigentes precificando isso, já defendendo essa parte. Não é novidade que a ata e o comunicado venham diferentes. Não é do Campos Neto que isso aconteceu pela primeira vez. Em outros bancos centrais, aqui no Brasil, a gente vê uma correção de comunicado. Porque justamente o comunicado, a ata, eles foram implementados mais recentemente nesse século, justamente copiando boas experiências lá fora, para passar para o mercado o que está sendo precificado, o que está sendo discutido internamente adiante. Lembrando que nas histórias do Banco Central a gente teve momentos que nem existia isso. Não existia esse comunicado, só era feita a decisão, o que dificultava a precificação de expectativas. Portanto, eu sei que vários economistas estão divididos, tem economista bem parrudo, que falava no ano que vem, falava assim em setembro, adiante. Mas o Banco Central, acho que depois dessa mudança, está bem indicando que vai ser na próxima reunião e vai ser com 0,25. E foi técnico isso, você acha? Não foi por pressão nem do mercado nem político em trazer uma ata? Porque o próprio mercado estava sinalizando. Eu acho que foi uma pressão, sim, eu não gostei. Eu acho que o comunicado, ele já mudava o que estava escrito, já era suficiente para indicar que vai ter um primeiro corte adiante. O que o Banco Central tentou fazer no comunicado era não passar que estava com a porta totalmente definida para um corte de juros. Porque se ele passa isso, o mercado começa a precificar não 0,25, que é o mínimo padrão internacional, começa a precificar 0,5, 0,75, começa a falar que tem que ser rápido. Ele não queria isso. Então ele dá aquele discurso no comunicado muito duro. Mas a reação inicial é muito negativa, boa parte do mercado que já esperava justamente cortes maiores começam a se demonstrar insatisfeitos. Eu prefiro que o Banco Central seja menos transparente nesse aspecto, não precisa ser 99% transparente. Precisa indicar para onde está indo. Gustavo, algumas pessoas têm falado que essa mudança brusca até, né, do comunicado para a ata pode ter dado um arranhão ali na credibilidade do Banco Central, que o Banco Central precisa levar mais a sério a redação dos comunicados, da ata, justamente para não induzir o mercado ao erro.
ou criar expectativas onde não existem. Você vê essa situação acontecendo, que pode ter dado um arranhãozinho na credibilidade, justamente por isso que você comentou, né? Já estava, né? Já seria suficiente o tom do comunicado, porque fechou um pouquinho a porta, mas ainda dava margem para a interpretação de que podia cair o juro. E aí, quando vem numa ata mais aberta, bem mais suave, isso fala, poxa, mas cedeu a pressão, dá esse entendimento. Pode ter arranhado um pouquinho ali a credibilidade? Olha, eu entendo que quando a gente tem momentos de inflexão, momentos de economistas divididos no mercado financeiro, existe ruído e existe reclamação. Porque quem errou vai reclamar, vai falar que o erro foi do Banco Central e não dele. E isso se repete ao longo dos últimos anos e acho que vai continuar se repetindo ao longo dos próximos. Ou seja, hoje o Banco Central ele publicou a abertura, de forma anônima, claro, dos respondentes do Copom. E você vê que não é a maioria dos economistas que já queria, que você pergunta no Copom, o que você acha que o Banco Central vai fazer nessa reunião e nas próximas, e o que você acha que o Banco Central deveria fazer. E você vê que no deveria não tinha uma convergência dos economistas que agosto já era um momento de cortar juros. Esses que erraram, naturalmente, reclamam do comunicado do Banco Central. E quem está na sua instituição também. Os operadores de mercado olham e falam, poxa, isso não está indo na linha do que eu esperava, do que eu estava me posicionando. Cria essa insatisfação. Então, isso vai continuar correndo adiante. Sobre o momento do corte de juros, acho que aqui é bom que a gente pode até resgatar vídeos antigos. A gente tinha lá na RB Agosto já há um belo tempo. Eu entendia que desde janeiro, quando o presidente Lula começou a reclamar da meta de inflação, não importava muito o fator quantitativo, não importava o quanto rápido a inflação fosse para baixo. Que a parte qualitativa ia ser o mais relevante e ia empurrar para o segundo semestre esse corte de juros. Porque você criar esse ambiente mais hostil, você dificulta o mercado a precificar um corte de juros no primeiro semestre, ou o Banco Central realmente realizar e não parecer que ele está cedendo a uma pressão política. Então, você necessitaria do arcabouço fiscal sendo votado, e acho que desde o começo a gente ficou vendo que não seria algo rápido, que necessitaria passar por essa reunião do Conselho Monetário Nacional para ver se ia ter mudança na meta ou não, o que dificulta, o que tiraria todas as reuniões do primeiro semestre da agenda. Felipe, queria trazer aqui um pouco do cenário lá fora. Você quer fazer alguma outra questão aqui? Depois a gente pode voltar também. A gente pode voltar, que eu ia trazer essa percepção de Selic, de juro com o mercado. Mas vamos lá para fora, depois a gente volta nesse sentido. Faz sentido, faz gancho. Tem uma fala aqui do Jeremy Powell, ele fala assim, não estamos focados nas expectativas dos mercados. Então, acho que faz um pouco do gancho aqui, até porque a gente sempre fala, né, que, em geral, o Fed dá o que o mercado pede, pelo menos era assim antes, né? E aí, agora, nessas falas, inclusive, que eles estão lá, né, participando deste evento em Sintra, Portugal, os representantes do Banco Central, tanto dos Estados Unidos, Europa, Zona do Euro, Christine Lagarde, tem também aqui do Banco do Japão. Eles trouxeram aqui algumas visões, mas acho que vai muito, nenhuma surpresa até então, né? Mas essa fala do Fed, não estamos focados nas expectativas do mercado. O mercado dos Estados Unidos parecem estar agora mais próximos de onde está o FONC. Até recentemente apostavam em cortes de juros neste ano, que agora saíram da precificação com cortes previstos a partir do ano que vem. Como que você interpreta que essa fala do Powell está realmente aqui mostrando que corte não vai vir em 2023, né? Eu acho que vai ser somente... Acho que ninguém estava talvez esperando. Estava lá atrás quando deu a pausa, mas depois do discurso dele da semana passada já tinha ficado muito claro que eles iam subir juros. E ele sinalizou, vamos buscar a meta 2%. São duas perguntas. 3, vai, eu sou dessas, né? Você sabe. Primeiro, não estamos focados nas expectativas do mercado. Isso pode trazer alguma reação para o mercado? Segundo, buscar essa meta 2%. Na sua visão, num curto prazo, você acha que isso vai acontecer ou não vai acontecer? Deveria estar sendo discutido lá o que a gente estava falando aqui agora há pouco. De repente, mudar essa meta de inflação por lá ou trazer essa inflação a qualquer custo para dentro da meta? A gente pode ter aí não aquele pouso suave de repente, né? Perfeito. Na primeira pergunta sobre as expectativas versus o Banco Central, o Banco Central já há algum tempo está tentando mostrar para o mercado que ele não está nesse momento de seguir o que o mercado está pedindo. Que ele precisa ser mais conservador nesse momento. Já desde agosto do ano passado ele deixou isso bem explícito. Falou, não quero repetir os erros da década de 70, no qual o
Fed foi muito atrás do que o mercado queria e começou a cortar juros muito cedo. E aí a inflação vai até mais alta na década de 80 e eles precisam levar para quase 20% a taxa de juros que tinha chegado a mais ou menos 2 dígitos na década de 70. Não querem repetir esse erro. E o mercado insistiu de que mas os bancos estão quebrando, mas o Banco Central foi lá e deu um resgate. Mas a economia pode entrar em recessão. O Banco Central falou, poxa, não estou vendo isso nos meus indicadores. O mercado traz narrativas novas e o Banco Central continua insistindo de que eles vão continuar com taxas altas enquanto acharem necessário. Que preferem pecar pelo excesso de tempo com a taxa mais alta do que começar a cortar juros muito cedo. Então, eles vão fazer isso. Segundo ponto, da parte de... O segundo ponto era se vale mexer nessa meta de inflação ou trazer a qualquer acho que é a mesma discussão do Banco Central, que você, aqui do Brasil, você não mexe nas metas de inflação quando a inflação está descontrolada para cima, que senão você dá uma péssima sinalização. Mas é factível chegar a 2%? Acho que só em 2025, ano que vem ainda parece um pouco distante. Isso pela abertura mesmo da inflação, que a gente ainda vê muitos itens de imóveis muito altos. Acho que a parte de serviços ainda está pressionando bastante nos Estados Unidos. O que provocou essa queda muito recente foi parte de energia e parte de alimentos. Por quê? Porque no ano passado a gente teve um choque em energia com a guerra na Ucrânia, choque de alimentos também envolvendo a Ucrânia. A gente teve a questão dos insumos mais caros porque a China fechou. Então, a gente reabriu o mundo de forma diferente. Alguns países abriram mais cedo que outros. O problema é que a China é um player muito relevante no mundo. Se ela fecha seus portos, os insumos chegam muito mais caros. Então, a gente viu a inflação subir muito rápido no ano passado e descer muito rápido esse ano. E sobre a terceira pergunta, aí vai me resgatar de novo. Hoje eu já me perdi. Eu vou emendar em várias aqui. Não, eu nem fiz a terceira. Eu falei que eram 3, mas fiz 2, porque aí eu falei que eu faria a terceira depois. Foi só uma pegadinha. Mas eu não tenho 3, eu tenho 20. Você me conhece, perfeito. Me conhece. Mas não deixa eu ser indelicada com você. Você quer continuar? Eu ia trazer para o Brasil de novo. Não, então segura. Vai lá, Paula. Vou ser indelicada. Vai lá. Não, só para não perder essa linha do raciocínio em relação à inflação. Um outro ponto de uma pressão, você tocou aí nessa questão da Ucrânia, dos grãos, me fez lembrar de uma outra matéria que eu estava lendo aqui durante o final de semana, até comentei ontem com um dos nossos convidados, queria saber a sua opinião. A gente está tendo, né, acho que o menor nível de água no canal... Me ajuda, Felipe? Esqueci o nome do canal. Panamá. Canal do Panamá. Obrigada. E isso poderia impactar de alguma forma, principalmente porque está com uma seca, tem toda essa questão de uma preocupação do El Niño e é uma preocupação que isso possa acabar impactando em relação ao frete. Principalmente porque quando muitos dos navios estão tendo que diminuir sua carga, fazer mais viagens, ou então desviar do Panamá para um outro local, o que também vai acabar elevando, né, acho que o custo, não só pela distância, mas aumentando ali as rotas alternativas. Queria entender se, na sua visão, isso realmente é um ponto de preocupação, pode ser um exagero, talvez, se isso pode, de alguma forma, impactar a inflação dos produtos que são encaminhados através dali do canal do Panamá para os Estados Unidos, porque aí entra numa outra questão. Os Estados Unidos está conseguindo, de repente, conseguir ali conter um pouco essa pressão inflacionária. Isso tem força para mudar essa preocupação em relação à inflação por lá ou não? Seria mais um choque. Choque, de novo, ele pode vir muito rápido, mas ele dissipa também muito rápido adiante. No demais 3 meses adiante, ele começa a sumir diante de uma reorganização. Sobre choques também, eu acho que um ponto que a gente esqueceu bastante foi a questão do gás na Europa. A gente teve um inverno na Europa que foi um dos menos intensos nos últimos 60 anos. Deus ajudou, né? Vamos dizer assim. Podemos dizer assim. Então, ficou falando, mas eles conseguiram preservar bastante do seu consumo, eles fizeram alguns projetos, mas na verdade o inverno foi bem menos rigoroso. E a gente está no verão, óbvio, mas o economista olha muito à frente. Né? A gente está logo mais discutindo isso de novo. E a gente vê que a guerra se prolonga, aparece nesse final de semana um evento totalmente novo. E ano passado a gente viu uma sucessão de eventos coincidentes de darem problemas nos gasodutos. Agora que a gente está no verão, a gente não vê problemas. No inverno vai chegar e a gente vai voltar a ver esse tipo de problema. Ou seja, a inflação por lá pode voltar a pressionar. Se esse ano a gente já vê a indústria na Europa tendo problemas, porque a China também não está indo muito bem em termos de indústria, quando chegar no inverno, se a gente tiver um insumo muito caro, sua energia elétrica muito cara, a gente vai começar a ter escassez, vai começar a se falar
em racionar a energia na Europa, bom, isso tudo pode provocar mais um choque de inflação. Eu acho que o Banco Central Europeu, se a gente está falando da reunião de Sintra, é o que está mais atrasado. Ele não chegou nem em 4%, o Banco Central americano já está em 5,25%, o Banco da Inglaterra já está no meio do caminho. Portanto, eu acho que eles deveriam ter dado passos um pouco mais largos e atendido menos o mercado, porque o problema pode estar logo adiante. Só para reforçar, quando você diz estamos no verão, para quem pegou no meio do caminho, verão europeu, tá? Não aqui no Brasil. Aqui no Brasil ainda não. Antes de você, posso ir com a Débora? Claro. Então, vou com o giro com a Débora aqui, já que o Felipe tá aqui querendo já me matar, que mate de uma vez aqui, deixa a pergunta para daqui a pouco. Vamos lá, Débora, vamos trazer o giro. Paulo, olha só, a gente está com o Ibovespa no 0 a 0, em alguns momentos até testa positivo, depois oscila ali uma queda, 117.509, 001 no negativo, mas no dólar futuro a gente tem agora uma alta de 0,70, a moeda americana vai aqui a 4,84. Estou observando também aqui o setor de elétricas, né, a Light, inclusive, né, nesse processo de recuperação judicial, hoje subindo 6,32%, investidores aqui ligados nessa questão da AGE, né, ou seja, foi aí já determinada, analistas dizem que essa procura do papel tem sido sim impulsionada por essa decisão da companhia de convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para poder analisar duas propostas da WNT, que é uma gestora ligada, inclusive, também ao Nelson Tanuri. E aí, esse papel já vem aqui subindo a 9,20, que está aqui nesse momento, tá? No Ibovespa, no índice, a gente tem aqui agora, olha só, nas altas, a Azul, 4,25%, continua as áreas ali liderando altas, né? Desde mais cedo a gente vem acompanhando esse movimento. Tem aqui também notícia em relação à Azul, na questão da troca ali na dívida da companhia. E aí a gente tem na ponta negativa ainda aquele blocão de sideros de mineração com a força vendedora muito grande em cima da Vale, que cai agora 2%, a R$ 65,48. Isso aqui no Brasil. Lá fora, nos Estados Unidos, a gente tem agora Dow Jones cai no 0,37, S&P 500 cai 0,02, mas Nasdaq consegue se manter em alta, 0,51%. O setor mais sensível ali aos juros segue agora, né, no patamar positivo, e na Europa todas as bolsas permanecem em alta. CAC na França, o maior destaque de alta, 0,97%. Lembrando que a gente tem tido aquele painel lá, né, em Portugal acontecendo, Paula. Maravilha, Débora. Deixa o Felipe agora fazer as perguntas dele. Bom, Paula, agora você pode descansar um pouquinho. Tá bom. Não, Gustavo, é que eu estava monitorando a entrada e saída, né, o fluxo estrangeiro aqui no Ibovespa nesses últimos dias, e a gente tinha reparado, decresceu a entrada dia após dia até chegar em saídas que foram aumentando, e esse ciclo se interrompeu na segunda-feira quando o investidor estrangeiro trouxe 300 milhões de reais, depois de ter retirado na sexta-feira 400 milhões de reais. Bom, o meu ponto é o seguinte: a gente vê essa movimentação do estrangeiro, que acabou ajudando bastante, inclusive, nessa pernada que a gente teve na Bolsa. E aí tem também toda essa situação envolvendo, poxa, o estrangeiro faz um carry trade aqui, aproveita a Selic, o diferencial do dólar, que está ganhando muito dinheiro também. Eu queria saber se mesmo com essa possibilidade da Selic caindo, tende a continuar favorecendo esse fluxo estrangeiro para a Bolsa, apreciando o real também nesse movimento de carry trade. Como que você está avaliando esse cenário aqui para a Bolsa nesse sentido? Eu acho que a gente não tem esse movimento de carry trade no ambiente que a gente vai ter agora no segundo semestre há muito tempo. Tá. Porque em momentos de corte de juros recentes do Brasil, a gente tinha taxas quase negativas nos Estados Unidos, na Europa, taxas muito baixas. Uhum. Você olha, 2008 em diante, praticamente a taxa de juros em breves momentos subiu nessas economias avançadas, mas rapidamente voltou para baixo. Agora não. Agora a gente vai ter taxas de juros nos Estados Unidos acima de 5%, na Europa provavelmente acima de 4%. O que faz com que o investidor estrangeiro ele pense com mais cuidado. Se ele vai trazer o recurso para mercados emergentes, Brasil, entre outros. É claro que tem pontos favoráveis também, mas eu acho que isso é relevante. Quando a gente conversa com os privates americanos, privates europeus, a gente verifica que tem uma diferença, que há mais de 15 anos que eles não observavam um interesse tão grande em renda fixa por lá. Porque justamente a gente tem opções mais interessantes do que nos últimos 15 anos com essas taxas básicas mais altas. O que vai demorar para a gente ver taxas em níveis um pouco menores. Então, diante disso, o segundo semestre ele pode continuar tendo uma dificuldade, talvez, em ter um fluxo grande estrangeiro para o Brasil. O que falta, talvez, no Ibovespa seja a pessoa física. Acho que essa ficou bem distante do Ibovespa.
com as taxas de juros internas mais altas, ela continua atrás de produtos de renda fixa. Mas a gente já vê que a curva de juros que no começo do ano estava bem mais alta do que está agora, já não é mais tão atrativa, a gente já vê emissões bancárias menores. Então, o que eu estou dizendo com tudo isso para simplificar? Quando o investidor senta no seu computador e abre a tela em renda fixa na sua corretora, no seu banco, já não está mais pagando taxas de 2 dígitos tão altas, tão gordas que nem estava no começo do ano, que nem estava no ano passado. Ele começa naturalmente a se perguntar como está o restante das outras colunas. E no segundo semestre, com corte de juros, ele vai fazer cada vez mais essa pergunta adiante. Portanto, acho que talvez a pessoa física seja um motor mais fácil de se enxergar no segundo semestre do que o estrangeiro. O estrangeiro ainda vai ficar mais cauteloso, acho que ainda vai ser um período de, justamente, corte de juros, vai ficar cada vez menos atrativo aqui, enquanto lá fora parece que esse segundo semestre ainda vai ser de alta ou de minimamente estabilidade nessas taxas altas. Você acredita que esse cenário, pelo menos sair dos 100 mil pontos para os 120 em tão pouco tempo, né, num curto espaço de tempo, naquela chamada pernada lá, os investidores começaram a se perguntar e também reprecificar, será que já não esticou demais? Será que já não chegou num ponto em que é possível fazer uma realização, colocar um dinheiro no bolso? E aí a gente vê essas quedas, né, pelo menos nessa semana aqui, talvez interrompendo a 10ª semana seguida de alta do Ibovespa. Você acha que o investidor está se questionando, não só, né, o brasileiro, mas o estrangeiro também, já ganhei dinheiro, já peguei essa oportunidade do 100 ao 120, e aí começa a pôr um pouco o pé no freio, colaborando também com esse cenário que você acabou de trazer? Bem legal, Felipe. Olha, eu acho que boa parte dos fundos de ações tomaram muitos resgates no ano passado e esse ano também, todos os meses negativos. Eles tiraram o que tinham em caixa, colocaram quando viram que a arcabouço fiscal ia sair, que tinha uma possibilidade da reforma tributária seguir adiante. Ou seja, com o ambiente melhorando internamente e a perspectiva de corte de juros adiante. Com tudo isso, eles tiraram o que tinha em caixa, ou seja, o que eles tinham aplicado em renda fixa, e aplicaram em renda variável, seja fundos imobiliários, seja ações, seja fundos imobiliários. Adiante, é claro que vai bater na cabeça deles a pergunta. Será que eu não coloco um pouco desse lucro no bolso? Porque foram meses muito difíceis para eles. Você tinha empresas indo bem, mas simplesmente o fluxo, ou a quantidade de recursos alocado em ações no Brasil cada vez menor, dificultava você ter retornos interessantes aqui no Brasil para esses fundos de ações. Agora, em algum momento, eles vão fazer isso, podem fazer aos poucos, podem fazer um pouco mais, um pouco menos, mas vai ter esse movimento, sim. É natural. E não precisa, o investidor, pessoa física, não precisa ver como algo negativo, porque não deixa de ser um ponto de entrada também para quem não pegou esses movimentos mais fortes de alta. Ô Paulo, posso fazer mais um? Porque senão eu vou ficar sabatinando o Gustavo. Porque a gente viu, inclusive nos últimos dias, Gustavo, uma série de emissões, né? Follow-on, emissão de crédito, e parece que o investidor ele está um pouco mais propenso a tomar risco. Né? A gente viu a emissão da Localiza, a gente vê o Açaí, CVC, enfim, a própria Petrobras foi lá fora, mas sim, uma emissão bastante grande também. Esse cenário ele contribui com, de repente, essa volta, né, do apetite ao risco e trazer, de novo, né, todo esse cenário de apetite ao risco da pessoa física, de um mercado de capitais um pouco mais aquecido, talvez abra uma janela de IPO. Eu não sei, eu estou tentando entender esse cenário para construir também uma percepção dos próximos meses, porque eu li mais cedo que o próprio Santander falou que acha que está num estágio inicial de um bull market cíclico, né, aqui no Brasil, que pode durar 1 ano e meio. Então eu estou tentando pegar essas caixinhas aqui, né, de investidor estrangeiro, de fluxo e de emissões para tentar entender se talvez o Santander seria isso que acaba subsidiando aí uma percepção de um bull market aí do Santander. E claro que tem questão de commodities também, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Mas o cenário interno brasileiro, com emissões, com o mercado de capital aquecido, com um apetite ao risco, como que está essa sua visão aí? Ele está para um segundo semestre bem mais positivo do que foi o primeiro. Acredito que a questão da Americanas prejudicou todo o mercado financeiro. Se eu olhar desde ações, a emissão de renda fixa, todo mundo ficou travado no primeiro trimestre e boa parte do segundo por conta desse aumento muito grande de risco, de percepção de risco. A Light veio em seguida, a Marisa veio em seguida. Aí teve alguns fundos imobiliários com problema também em um ou outro ativo. Portanto, você teve uma sucessão de temas que provocou vou pensar com mais calma aqui. Não sei se eu estou tão disposto a alocar nesses
ativos que nem eu estava no ano passado. Então, você viu muitas empresas tentando ir ao mercado e não conseguindo. O máximo que acontecia era o próprio banco, corretora, tendo que colocar para dentro do seu balanço as emissões que foram tentadas. Só que a gente já está fechando o semestre nessa semana. Semana que vem já está no segundo e tem muita empresa que precisa ir ao mercado para rodar. Que tem uma necessidade, por exemplo, a gente está falando, estava vendo a entrevista do Plano Safra. Tem muita empresa que precisa de recursos para investir, para continuar crescendo, para continuar implementando suas melhorias internas, enfim, que seja. Mas você precisa de levantar recursos com o mercado, isso sucede todo ano e vai acontecer no segundo semestre. Então, o risco para as empresas é que todo mundo está esperando o segundo semestre chegou, ou seja, todos vão tentar passar na mesma porta ao mesmo tempo. O benefício para o cliente é que você, como investidor, você pode ter, talvez, algumas anomalias em termos de retorno. Você pode ter ofertas de taxas mais altas de empresas com risco até menor do que aconteceria, por exemplo, no ano passado, no ano retrasado. Então, não acho que essa confusão que aconteceu nesse ano por conta da Americanas, principalmente, ela ficou tão ruim para o cliente. Ela ficou ruim para o mercado financeiro, para os intermediários financeiros e foi ruim para as empresas. Para o investidor que já tem recursos no bolso, acabou recebendo taxas até mais altas. O bull market vem? Igual o Santander falou? Não, eu acho que o segundo semestre vai ser muito positivo. Eu acho que a gente tem agora... A gente vai começar a cortar juros e geralmente a gente verifica que o mercado antecipa bastante a melhora, porque assim, o que é importante pensar? Se a gente cortar juros em agosto, em setembro, novembro, dezembro, tudo bem. A gente acabou ela em 12, que é o nosso cenário. A gente tem 1,75% a menos de juros do que começou. Mas não significa que a empresa, a Magazine Luiza, que a Movida, a Localiza, elas já vão ter um grande efeito desse corte de juros no terceiro trimestre, no quarto trimestre. Porém, o que os analistas fazem é enxergar, bom, a curva de juros já está indicando que nos próximos trimestres do ano que vem, o corte vai ser bem maior. E esse ciclo já começou. Então, eu vou precificar que essa empresa, no ano que vem, vai ter um resultado tão melhor do que estava sendo esperado, que aí sim eu vou dar uma recomendação de compra nessa ação. Porque o endividamento que estava pesando bastante vai pesar menos. Então, se nesses trimestres, agora que a gente tem visto, o resultado operacional de algumas até melhora, mas o resultado financeiro come praticamente toda essa melhora. Isso não vai acontecer mais conforme os juros forem para patamares menores. E isso também se reflete para consumo maior, a gente vai ver a população com mais propensão a pegar crédito, porque as parcelas vão pesar menos, financiamentos, tudo isso vai junto. Você falou em população, lembrei aqui que mais cedo eu trouxe os dados do IBGE, do censo, né? E a gente viu ali, divulgou esse crescimento da população por ano, de 2010 a 2022, porém a gente viu que o número ficou menor, inclusive, do que foi o registrado em 1872, que foi o início da série histórica. Queria entender até um pouquinho da sua visão em relação a esses dados, como que a gente pode interpretar, né? Uma população cresceu menor do que se esperava, inclusive, e isso deve trazer algum impacto até para o mercado de trabalho, economia, mas eu queria entender a sua leitura, né, dos reflexos desses últimos dados agora, nessa perspectiva diante desse crescimento menor, inclusive. Tem vários efeitos, claro. Acho que eu vou pegar só o ângulo do mercado financeiro e me permitam fazer isso aqui, porque é uma leitura bem grande. Mas vamos lá. Sobre o ângulo do mercado financeiro, quando você vai planilhar, fazer uma conta para o que você estava esperando, por exemplo, para uma empresa de plano de saúde, uma empresa de saúde como um todo, você vai estimar que existem tantas pessoas no Brasil, tantas acessam a saúde pública, tantas o privado. Quando você tem essa revisão de 10 milhões de pessoas para menos do que era imaginado, é claro que tem um efeito na sua planilha. Porque você vai cortar 10 milhões da sua estimativa. Você falava, eu imagino que o Brasil possa convergir para ter 40% de pessoas, 50% acessando a saúde privada nos próximos anos. Isso vai crescendo. Porém, agora você está falando 40% de 213, não de 214, que nem antes. Tem um efeitozinho, claro. Isso se propaga por todos. Eu tenho PET. Eu tenho um PET. Eu imagino que vai crescer para 60% das pessoas terem PET, só que agora são 60% de menos. Então, tudo isso tem, claro, um efeito em determinadas indústrias maior, em outras menor, mas tem um efeito na conta, digamos assim, do quanto que vale uma empresa. Porque se você está falando que talvez o teto de crescimento dela é menor, então ela vale um pouco menos.
Maravilha. Vai lá, Felipe. Quer fazer? Posso seguir? Pode seguir, Paulo. Bom, então Pode tá. seguir, Eu queria fica à entender um vontade. pouquinho também da sua visão em relação ao Plano Safra, né? A gente ontem teve o anúncio, agora a gente viu do Plano Safra para a agricultura familiar. Muitos ali, inclusive, né, eu ouvi um comentário hoje que veio maior do que no ano passado, porém, ainda aquém do que era necessário, e ainda tem toda a questão dos juros, né, que ainda assim tem ainda um peso aí para esses financiamentos. Mas eu queria entender da sua visão o quanto isso pode, de certa forma, trazer um impacto ali para a nossa agricultura, para o agronegócio como um todo. O agronegócio ele conta com o Plano Safra. Ano após ano, ele sabe que tem taxas um pouco menores e que ele precisa desses recursos para fazer a nova plantação, para fazer a manutenção de máquinas, o investimento que é necessário. Enfim, tudo isso é importante. O Plano Safra, acho que o objetivo dele não deve ser realmente fazer toda a cobertura. Acho que o mercado de capitais já está mais do que provado que ele consegue ser complementar ao Plano Safra e atender cada vez mais o agronegócio. Se no começo do século o agronegócio e o mercado financeiro eram muito distantes, o que a gente vê, principalmente nos últimos 10 anos, é uma aproximação. É uma aproximação que chegou à Bolsa de Valores, a gente tem várias empresas listadas hoje do agronegócio. Também é uma aproximação que quando você pega CRAS, a gente vê cada vez mais empresas acessando o mercado, inclusive lá fora está surgindo bastante empresa indo para esse mercado. Enfim, ano após ano a gente conhece mais e mais empresas que estão tendo uma história de sucesso no agronegócio. Eu acho que um ponto que seria interessante colocar aqui é que recentemente voltou-se a discussão de dar estímulos para a indústria, não dar estímulos para a indústria, e a gente vê o agronegócio sempre como um exemplo a ser seguido do que foi feito de 95 para cá. Eu entendo que o agronegócio pode dar um passo a mais para o Brasil ainda e levar o Brasil para passos ainda maiores. A gente viu crescendo 21% nesse primeiro trimestre, acho que ele ainda pode ir além no sentido do processamento dos alimentos aqui no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Hoje o Brasil ele planta muito café, planta muita soja, mas a gente envia em matéria bruta, exatamente como colheu, para fora. Isso é processado e vendido para o mundo inteiro. Ou seja, o valor final desse produto, o grosso, ele não está sendo recebido pelo brasileiro. Ele está recebido por quem compra essa matéria-prima, processa, ou seja, industrializa, podemos dizer isso também, e aí revende. Por exemplo, o café, acho que é um exemplo bem fácil aqui, que o brasileiro gosta bastante de café, embora eu seja a exceção do mercado financeiro. Gostei. Acho que café aqui no Brasil coado, é difícil encontrar réplicas disso no exterior. No exterior é sempre café solúvel, mas a gente vende o café em grãos para fora, que aí transforma em solúvel e vende. A gente poderia ter esse processamento interno aqui maior. Acho que foi um exemplo que a gente viu em alguns países da Europa, como a própria Holanda, a gente viu na Nova Zelândia isso acontecendo, na Austrália, e acho que o Brasil ainda pode caminhar bastante nessa direção. Já que você falou do café, vou fazer essa pergunta aqui para você, porque você já deu a aula aí do café. É uma pergunta do próprio Alexandre Cabral. Eu até falei, não sei se é muito específica aqui para o Gustavo, mas as produções longas, como café, por exemplo, né? Ele estava falando aqui. Como que funcionaria aí no Plano Safra? Paga somente quando faz a colheita? Você sabe exatamente como funciona ou não? Não, esse detalhe eu acho que Só não toma não sou tão específico. Estando no detalhe assim, eu não conheço. Mas aí em geração, né, na verdade, quando a gente tem, porque tem muitas dessas colheitas, eu entendi aqui o ponto do Cabral, que algumas são mais perecíveis, outras têm aí um tempo maior, inclusive, né, da plantação. O plano em si, na verdade, eu acho que ele fomenta muito mais ali a iniciativa para o produtor imediato, né, não ali, né, para plantar, exatamente. Dando mais opinião aqui sobre a questão do Plano Safra. Eu entendo que não é legal você segregar a falar que é um plano para a agricultura familiar, outro para o agricultor. Isso... Bateram muito nessa tecla. Acho que isso não é positivo, porque você acaba criando uma imagem negativa do grande empresário, você cria aquele nós contra eles de sempre, que a gente não quer que isso seja replicado. Sobre agricultura familiar, eu entendo que é importante para o país, mas, por exemplo, você poderia tratar de como a gente vai melhorar a vida do trabalhador do campo. Então, por exemplo, em São Paulo, você não colhe mais a cana-de-açúcar com o trabalhador manual. Isso foi determinado há alguns anos atrás, que ia ter que se extinguir isso, ia ter que se extinguir a queimada para fazer a colheita, porque é até mais seguro para o trabalhador rural quando ele vai fazer isso manualmente, mas no Nordeste isso ainda é praticado. A gente tinha a ministra Marina no lançamento do Plano Safra. Isso poderia ser mais exaltado, assim. A gente tem existe planejamento para que na próxima década
seja extinto também em outras partes do país, mas poderia ser buscado com o Plano Safra tentar antecipar esse tipo de movimento. Vamos utilizar o plano também para aumentar o maquinário em outras plantações, acabar com a questão da queimada, que a gente sabe que é mais negativo para o meio ambiente, e também acabar com o risco de trabalhador, a gente sabe que é uma parte logística muito grande, e vamos caminhar nessa direção do processamento de alimentos, que eu acho que aí sim você dá um ganho maior. Já que a gente está falando disso, posso fazer mais uma? Só mais uma, Felipe? Claro. Você pode? Você quer fazer? Não, é porque já que a gente entrou em relação ao Plano Safra, aí você falou em queimada, e aí minha cabeça vai, né? Bom que o Gustavo conhece a gente desde o início, que já está acostumado comigo, né? Mas, Gustavo, olha só, ontem, no discurso do Lula, ele falou muito em relação à questão dos fertilizantes. E aí, eu queria entender na sua visão, por quê? Hoje a gente tem... Ele falou, o Brasil é autossuficiente, mas nós não somos eficientes na produção do fertilizante, até porque precisaria ter toda a extração do potássio unido com o gás, e o potássio está em áreas de reservas ambientais, indígenas. Eu lembro que no início da guerra houve muito uma crítica em relação ao Brasil comprar os fertilizantes da Rússia, porém há uma questão ambiental que divide aí, né? E eu acho que volta até naquela questão que a gente estava falando esses dias da margem equatorial, ambiental versus desenvolvimentistas. Para se desenvolver, em alguns pontos, acabam desagradando o ambiental. A gente viu que parou o assunto lá da questão da Petrobras na margem equatorial, mas agora talvez ele tenha de volta um ponto aí delicado, que é ter buscar esse potássio e tá também em áreas de preservação ambiental. Como que você vê esses entraves ainda que a gente tem de muitas dessas pautas que impactam o agro? Por exemplo, o fertilizante é fundamental para a questão do agro, que é fundamental para o nosso PIB, enfim. Só que sempre se esbarra em outros pontos. Nós temos, por exemplo, hoje, se eu não me engano, são só 10% que a gente consegue extrair, usar do nosso. A gente importa quase 90% dos fertilizantes de fora. Como que você vê essa questão para o desenvolvimento do agro ainda nesse ponto? Eu ainda entendo que tem mais alternativas para o agro. Acho que a alternativa do agro existe e ele não precisa realmente bater de frente com a questão ambiental. Acho que existe a questão de produtividade, como a gente mencionou da máquina. Uma máquina aqui em São Paulo faz o que 40 trabalhadores fazem manualmente em outras partes do Brasil. Então, existe esse ganho de escala. E isso pode ser replicado, o Brasil pode ficar mais eficiente adiante, sendo que uma máquina trabalha 18 horas por dia, um trabalhador. A gente sabe que não trabalha isso. Nem deveria, nem poderia. Então, você ainda pode crescer muito no Brasil com o que você já tem e com uma produtividade ainda em crescimento adiante. Sobre a questão ambiental, de novo, você tem pontos que você vai explorar, que vai dar um desgaste maior sobre o olhar da ministra Marina. Você tem outros que você poderia estar explorando mais, que seria bem recebido por ela, como eu mencionei das queimadas. Portanto, você consegue, acho que, caminhar na mesma direção sem desagradar os dois lados. Acho que faz parte você ter algum desgaste inicial com uma parte ou outra. Voltamos ao exemplo da cana-de-açúcar em São Paulo. Quando foi lançado, os empresários, os fazendeiros aqui de São Paulo reclamaram. Falaram, poxa, mas é um recurso muito alto, não quero fazer esse investimento, como que eu vou fazer isso? Mas depois foram vendo que o ganho era tão grande que até anteciparam e conseguiram fechar anos antes do que era necessário ou exigido da troca.